para todo mundo. Está começando agora mais uma edição do A Notícia de Frente. E hoje, segunda-feira, 8 de abril, 300 anos de Cuiabá. O tricentenário da capital mato-grossense. O nosso programa de hoje é um programa especial. Nós vamos falar muito, mas muito, sobre Cuiabá. Essa aí é a música que o Grupo Gazeta criou, né, em homenagem aos 300 anos de Cuiabá e que os nossos telespectadores já vêm acompanhando aí há algumas semanas. E nesse programa de hoje, como eu disse, que é uma edição especial, nós vamos conversar bastante sobre o presente, sobre o futuro de Cuiabá e vamos relembrar também o passado dessa cidade de 300 anos. Está aqui hoje, na bancada do A Notícia de Frente, o arquiteto, urbanista, professor José Antônio Lemos. Ele não é uma referência do urbanismo. José Antônio Lemos é a principal referência do urbanismo aqui de Cuiabá e de Mato Grosso. E com ele nós vamos falar um pouco aqui sobre essa Cuiabá tricentenária. E participa também aqui no nosso programa o professor Lorenberg Alves e o professor Haroldo Arruda Júnior. E primeiramente, bom dia, professor José Antônio. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre a cidade, especialmente nesses 300 anos tão aguardados, né? Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, professor. É uma honra e um prazer tê-lo aqui no nosso bate-papo. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia, Lúcio Sorge. Bom dia, professor Lorenberg. Bom dia, professor José Antônio Lemos. Seja bem-vindo ao programa Notícia de Frente. Bom dia a todos os nossos telespectadores e telespectadoras. E hoje meu aprendizado aqui vai ser maior, né? 3 professores. Normalmente tem 2 professores. 3. Hoje tem mais um aqui. Já é uma banca de pós-doutorado. Pós-doutorado. Professor José Antônio Lemos, para começar aqui, eu queria saber, na visão do senhor, nesses 300 anos, qual é o maior símbolo de Cuiabá? É o próprio presente, né? Uma cidade de 300 anos que viveu tantas dificuldades e hoje tem esse presente extremamente dinâmico, cheio de perspectivas e de oportunidades. Cuiabá é uma cidade histórica por excelência, considerando a história como em seus 3 momentos, passado, presente e futuro. E a maior parte das cidades históricas irmãs de Cuiabá, do ciclo do ouro, estagnaram. Cuiabá não. Cuiabá continuou tendo um futuro, né? Eu digo até que o futuro, para mim, é o principal legado que nossos antepassados deixaram para nós. E temos que zelar por ele, né? Porque por todas as perspectivas que elas nos apresentam. Então eu vejo como o melhor símbolo dessa cidade, desses 300 anos, é chegar nesse momento com uma economia, com um desenvolvimento bombando, como inclusive a edição de ontem da Gazeta mostrou, a evolução do PIB extraordinária, né? E isso é quase que uma homenagem aos nossos antepassados que lutaram tanto, sofreram tanto, para manter essa posição aqui no centro do continente sul-americano. O senhor colocou aí que esse futuro que Cuiabá tem foi um legado do passado. Sim. Como é isso? Explica para a gente. O futuro, porque essa posição que Cuiabá tem é uma posição mágica, que praticamente coloca como uma vocação natural da cidade ser o grande encontro de caminhos da região oeste do Brasil e do centro do continente sul-americano. Isso, por si só, traz uma série de perspectivas, de potencialidades que a gente tem que explorar e muitas vezes até contra a vontade de outros poderosos, né, as coisas vão acontecendo. A cidade desenvolveu e desenvolve apesar de todos os problemas, apesar de toda a falta de apoio que vem recebendo tanto do governo federal quanto dos próprios governos que nós temos, né?
Então, o futuro que eu coloco é nesse sentido. Ela tem muitas possibilidades, né, e que a gente precisa olhar para frente, logicamente, para fazer com que esse futuro seja aproveitado de uma forma harmoniosa com o passado, né? Também tão rico, tão cheio de possibilidades de emprego, de renda, principalmente na área do turismo cultural. Todo mundo é curioso. A curiosidade independente de ser jornalista, não é? Sem dúvida. E eu queria pegar só uma frase do professor José Antônio Lemos, para ele decifrar ela para a gente, né? Cuiabá cresceu muito, avançou, tem futuro, vai crescer ainda mais, abre aspas, contra a vontade de outros poderosos, fecha aspas. Ainda que contra a vontade de outros poderosos. Tem poderosos que não são mais poderosos do que a força dessa localização que a cidade tem. A economia de aglomeração, aqui representada por Cuiabá, nessa região, ela tende a puxar uma série de investimentos, às vezes até surpreendentes. Outro dia inaugurou um shopping aqui, cuja obra foi iniciada praticamente na época da maior crise que o Brasil estava vivendo. Quem imaginava uma coisa dessa? E está lá, bombando, né? Então, a cidade é forte. Você vê essa questão das ferrovias. Por mais que se pretenda isolar a cidade das ferrovias, outro dia foi colocado pela Rumo que a carga que vem para Cuiabá para ser distribuída nessa região, na Interlândia de Cuiabá, porque nenhuma cidade vive para si mesma, ela sempre tem um Interlândia onde ela distribui e presta serviço. Então, essa carga que vem representa 20 milhões de toneladas ano, que vem de trigo, de mercadorias diversas, materiais de construção, né? E que chega para distribuir. Ninguém produz soja ou milho para melhorar a balança comercial do Brasil. Nesse caso da ferrovia, professor, chegou a existir aí uma espécie assim de complô, de conspiração para que essa ferrovia não chegasse? Eu acredito. A gente ouviu muito isso. Eu acredito que sim, né? Mas como eu estou dizendo, 20 milhões de toneladas é a produção, toda a produção de grãos de Goiás. Mato Grosso do Sul, 16 milhões de toneladas. Como que essa ferrovia não passa por aqui? Sendo que de Rondonópolis a Nova Mutum está a 460 quilômetros de distância, né? E de Lucas a Norte e Sul, que não existe ainda, não está funcionando, é 1.200. Então, é uma questão até fora totalmente de lógica, né? Não que eu seja contrário a qualquer outras ferrovias, ao contrário, Mato Grosso, a redenção é abrir estradas, abrir caminhos, né? Mas a passagem por Cuiabá era uma passagem natural. A posição central que eu falo, de centro do continente, faz lembrar, acho que é do tempo do professor Lorenberg. De você não, você é mais jovem. Aqueles campos de pelada que existiam aí nos arrebaldes, né? Que você via qualquer lugar que era mais careca. Era no meio do campo, lugar onde a maior passagem. Nós estamos nessa posição, em termos de continente, né? Então, essa posição é muito forte e vence e vem vencendo ao longo desses 3 séculos, né, todos os obstáculos que foram colocados. E vai vencer esse também naturalmente, né? Você precisa, logicamente, lutar pela questão da ZPE, que é a hidrovia do Paraguai, a saída para o Pacífico, seja aqui pela Bolívia ou pelo Peru, mas passando por Cuiabá, né? Isso tudo é uma coisa que a gente precisa dar uma força, né? E precisa enxergar essa perspectiva de futuro de uma maneira objetiva e nem sempre cair na conversa de algumas... vamos dizer, o cuiabano é de muita boa fé, sempre acredita em coisas que nem sempre são verdadeiras. Professor, nessa perspectiva de futuro para a cidade de Cuiabá,
né? Já que o senhor colocou a importância, eu concordo com o senhor, a importância do passado, até porque é por meio do passado e da história que se cria uma identidade para uma cidade, né? Por que esse nosso passado, que ele é concentrado praticamente no centro histórico da nossa capital, ele sempre foi muito maltratado? Ele não é um espaço planejado, até não poderia ser planejado, até porque pelas suas curvas, as suas ruas todas tortuosas e tal. Mas o que nós podemos fazer para que o centro histórico realmente torne-se, num futuro próximo, se Deus quiser, algo realmente planejado, organizado e, sobretudo, atrativo para que as pessoas que possam visitar a nossa cidade possam conhecer um centro histórico referência para o Brasil, que sabe para o mundo? Esse centro histórico é um centro histórico que é importante não só para Cuiabá, não só para Mato Grosso. Cuiabá, ela foi praticamente o primeiro baluarte, primeira cabeça de ponte da coroa portuguesa no território espanhol, na época que estava sendo rediscutido o Tratado de Tordesilhas, né? Então, aqui começou praticamente a ocupação desse oeste brasileiro, que 300 anos devia ser o aniversário não só de Cuiabá, mas de Mato Grosso e do oeste do Brasil, devia ser mais valorizado, né? A célula máter, que Dom Aquino falava, a célula mãe dos municípios do oeste brasileiro e até de 2 estados, tudo surgiu daqui. Então, eu acho que um primeiro passo para isso é a gente mesmo ter a grandeza do que esse centro representa. Por isso ele foi tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, e por ser tombado pelo Patrimônio Histórico Nacional, a gente tem que cobrar do governo federal, né, cobrar em conjunto, Estado, município, né, cobrar um apoio para um projeto que ele não é muito barato, mas pela riqueza, pelo que vale Cuiabá, fica um valor razoável, porque você vê, foi feito em Ouro Preto, foi feito em Goiás Velho, por que Corumbá, por que não pode ser feito aqui? O principal projeto do trabalho lá no centro histórico é a questão do rebaixamento da fiação. Faz mais de 30 anos que a gente trabalha nisso e ouve falar sobre isso. Na hora que um quer, o outro não quer, na hora que o outro quer, um não quer. A vez que eu vi chegar mais perto de um acordo foi na época da Copa, pré-Copa, mas assim mesmo chegou muito atrasado, né? Então eu esperava que pelo menos a gente tivesse para essa festa dos 300 anos um projeto estabelecido que fizesse desse centro histórico, vamos dizer, um shopping cultural a céu aberto. Mas vai ficar para a próxima, né? Mas que seja, né? A cidade é eterna. Então, se comece hoje e vai ficar pronto amanhã. O importante é começar e a gente perseguir esses objetivos. É um valor muito grande, nós temos exemplos em outros lugares, como, por exemplo, Fortaleza, com o Centro Dragão do Mar, muito parecido com o nosso centro histórico, que poderia muito bem estar atraindo turistas, né? E a gente tem, inclusive em termos de urbanismo, professor, uma lição de urbanismo colonial. Aquelas ruas curvas, elas têm um sentido racional de seguir as curvas de nível. Os 2 extremos da cidade eram ali a Praça da República e o Largo da Mandioca. Você segue pelas principais ruas da época, Rua de Baixo, Rua de Cima e a Rua do Meio, praticamente num plano. As travessas é que eram de subida. Lembro até, de certa forma, para quem estuda isso, assim, Brasília, né, que nasceu do sinal da cruz, ortogonal, mas com adaptação à curva de nível, o eixão virou uma curva que deu aquele formato de avião. Mas aquele formato não foi uma curva gratuita, como aqui também não foi. Ela acompanha a curva natural de nível. Então, é uma série de coisas que a gente precisava valorizar e, a partir da nossa própria valorização, a gente buscar os recursos e apoios que aqui a cidade tem direito. Eu tenho uma curiosidade, por exemplo, eu não sou engenheiro, não sou arquiteto, não sou nada, mas o meu pai morou ali na Rua do Meio, né? E ali na Rua do Meio tem aquela bifurcação ali, sabe? Eu sempre busquei essa informação, professor Berg, mas eu nunca tive essa resposta. Por que da necessidade daquela bifurcação ali, considerando que você poderia ter um caminho ou só para a direita ou só para a esquerda, chegando no mesmo lugar?
Realmente eu não Tá entendendo? saberia te dizer. Pois é. Mas tem esses mistérios. São mistérios do centro histórico. Que são aspectos importantes. Aliás, o urbanismo foi uma das coisas mais importantes que fez o tombamento. Não Sim. só a questão dos edifícios. Os edifícios eram importantes e são importantes, mas o urbanismo, né, as ruas, aquele traçado, né, é justamente uma das riquezas que guarda esse nosso centro histórico. Sem dúvida. Né? Então é importante que a gente trabalhe para a restauração, para a revitalização disso. Inclusive, eu imagino, assim, no sonho, né, de muitos lugares acontece essa coisa da restauração. Tem alguns prédios que foram, por exemplo, a antiga sede do PSD, que fica hoje é uma Praça Clóvis Novice, se não me engano, do lado da Casa Orlando. Ali era um sobrado bonito, muito antigo, que era sede do antigo PSD, Partido Social Democrático, né? E poderia ser restaurado. A casa que veio a ser depois o vice-rei do Brasil, o primeiro vice-rei do Brasil, Dom Rolim de Moura, que foi o primeiro governador nosso aqui da capitania, né? Que ele morou lá na praça que tem o nome dele, o Largo da Mandioca, né? Que tem o Praça Conde da Azambuja, que é o Rolim de Moura. Também poderia a casa dele estar recebendo turistas, recebendo estudantes, porque afinal de contas ele saiu daqui e foi ser o vice-rei do Brasil. Mas parece que tinha outra pessoa mais importante no Brasil do que ele, porque era vice. Não, mas o vice estava em Portugal. Na verdade, ele era o rei do Brasil. Né? Saiu daqui para lá para isso. Então tem uma série de coisas que a gente poderia trabalhar de uma forma que viesse a render emprego, renda, qualidade de vida para a população, como a gente vê, por exemplo, o Sesc Arsenal. Que beleza, né? É um prédio antigo, mostra bem como ele pode ser modernizado, revitalizado, sem perder toda a sua riqueza do patrimônio histórico. Professor, ainda falando do centro histórico, eu tenho a impressão, e me corrija se eu estiver errado, a última vez que se deu atenção ao centro histórico foi exatamente na interventoria de Júlio Miller, quando você abriu o Beco Largo e construiu a Getúlio Vargas. A partir daí, não se viu mais nenhuma atenção devida ao centro histórico. Quando eu lembro disso, eu me reporto muito a Pedro Ludovico, que foi interventor de Goiás, no mesmo período que Júlio Miller foi, e você tem uma outra cara de Goiânia, uma outra fisionomia de Goiânia, uma outra característica da cidade de Goiânia. Aqui não, se perdeu, e é essa leitura que eu tenho. Por favor, me corrija se eu estiver errado, mas a última vez que se deu a atenção devida ao centro histórico foi exatamente com Júlio Miller. De fato. Só que é aquela coisa, né? O Pedro Ludovico, ele praticamente construiu Goiânia. Exatamente. Partiu do zero. Né? Assim como lá em Minas construíram Belo Horizonte. Um dos grandes desafios nossos é justamente compatibilizar esse futuro exuberante com esse passado no mesmo espaço. Né? E tem que ser, porque as cidades, mudar de lugar é muito fácil. O importante, o rico, o bonito, o desafiador para o urbanista é fazer como Londres, como Lisboa, como Paris, que tem parte nova, parte antiga, né? Isso tudo convivendo harmoniosamente. Agora, eu lembro de um cuidado que nós tivemos com o centro histórico, foi na época do projeto do CPA, quando cabeças assim visionárias, nem sempre compreendidas na época, como o professor Moacir Freitas, professor Júlio de la Mônica Freire, professor Sátiro Castilho, já antecipavam esse salto de desenvolvimento que viria na cidade, crescimento populacional, com a construção de Brasília. Então, o que eles pensaram? Precisamos deslocar o centro
administrativo para puxar o centro comercial também ao longo de uma grande avenida, que veio a ser a Avenida do CPA, que era para puxar os novos bancos, as novas agências comerciais, né, para proteger aquele centro histórico que ainda tinha razoavelmente uma preservação, né? Apesar de que, com a modernidade, a década de 60, Brasília foi fantástica para o Brasil. Estava construindo Brasília, a cidade mais moderna do mundo. Inclusive, eu fui guiado para a arquitetura por causa daquelas maquetes, daqueles desenhos, daquelas coisas fantásticas, né? Mas o Brasil era campeão mundial de boxe, campeão mundial de futebol, bicampeão mundial de futebol, de basquete, cinema, né, com a palma de ouro lá do Anselmo Duarte, né, se não me engano, Maria Esther Bueno. Então nós podíamos fazer tudo. Estávamos na ponta dos cascos, né? Aqui Cuiabá também não ficou para trás. Pensava em modernizar. E aí começou com a derrubada do Palácio Alencastro antigo, que era uma bela construção neoclássica. Depois a Catedral, construção do Maria Joaquina, né? E aí já começou a haver uma série... Maria Joaquina, primeiro prédio de Cuiabá. Aquele primeiro prédio residencial, né? É o residencial. Residencial, que fica ao lado ali da prefeitura. Então, ali começou, mas ainda existia, principalmente... É só para localizar na Cândido Mariano. Cândido Mariano, esquina com a Pedro Celestino, ou Rua de Cima, né? Então, mas ainda existia naquele centro, no centro mesmo histórico, nós ainda tínhamos ali o casario, né, e todo o sistema viário, todo o sistema urbanístico preservado. Então, essa ideia do CPA foi muito nesse sentido. Mas, como sempre, existem descontinuidades, né, e essa descontinuidade permitiu que essa coisa, esse encaminhamento lá para cima, lá para o CPA, não ocorresse conforme o planejado. E veio ainda sofrer muita degradação no nosso centro histórico. O próprio centro político perdeu a sua real função, né? O seu real papel, porque órgãos particulares que não têm nada a ver com a administração pública estadual instalaram-se ali. No centro político, que fugiu da equipe que pensou o centro político. A equipe provavelmente não pensou nesta possibilidade, que o CPA, eu estou falando do centro político administrativo, não teria essa função. Ali tinha uma área que era administrativa mesmo, né? Tinha uma área que era para ser residencial, nessa parte inclusive nós não chegamos a mexer na época que eu trabalhei lá, mas estava prevista a parte residencial, que veio a ser CPA1, CPA2, 3, o Morada do Ouro, né? E tinha a parte também para residências oficiais, áreas de lazer, tinha 4 lagos projetados, né? Só foi feito um, cuja ideia, e aí é uma coisa dentro daquela linha de que a cidade é eterna. Foi pensado um daqueles lagos com o objetivo de área de lazer, de umidificação do clima, coisa desse tipo. E eu lembro muito bem do professor Castilho projetando aquele lago com a ideia dessa ser um ambiente para a população. Ficou paralisado, 40 anos, 50 anos. Hoje é um belo parque, que é o Parque das Águas. Quase por acaso. Mas não. A razão, eu digo, a história tem razão. Lá atrás tinha um objetivo, sim, tinha um planejamento, mas eu digo, nos dias atuais... Mas o objetivo praticamente foi feito agora, também foi praticamente com o mesmo objetivo, que é uma área de lazer bonita, né, para a cidade, a umidificação do ambiente, a pessoa poder correr, brincar, né? E isso aconteceu, vamos dizer, eu ia falar até aqui uma frase aqui, que a história tem razões que a própria razão desconhece, né? Aconteceu 40 anos depois, veio acontecer aquilo que foi planejado, né? Assim, nesse sentido que eu falo, que a gente não pode nunca pensar que não foi feito agora, começou, é importante que seja feito no prazo. Se não foi, vai ser feito depois, desde que tenha sido bem planejado e bem projetado. Professor, voltando aí ao passado, ao centro histórico. O resgate desse centro histórico aí,
com a sua consequente preservação, que tem muita coisa aí se deteriorando. Sim. Não precisaria hoje, o senhor até tocou nesse aspecto agora há pouco, no início da entrevista, não precisaria aí de uma espécie de força-tarefa, de que principalmente as lideranças políticas, os gestores, se despissem da vaidade que é tão peculiar a eles e todos se unissem em torno de um único objetivo para tentar, porque precisa o seguinte, o senhor falou da fiação, do rebaixamento da fiação, tem um custo alto, é isso? Então é o seguinte, é tombado com patrimônio histórico nacional, tem que pressionar o governo central, o governo federal. Sim. Se todos estivessem juntos na busca de um mesmo objetivo, não seria fácil, mas facilitaria um pouco mais. Essa é a ideia básica, né? Tem que ter a força-tarefa que você falou, o governo estadual, municipal, buscando o apoio do governo federal. Porque o projeto da fiação é caro num determinado momento, mas tinha o projeto Monumento antigamente lá do governo federal. Foi feito em Corumbá, foi toda a cidade histórica, e fiação rebaixada é uma coisa comum. Aliás, até a partir de uma determinada carga que passa ali pela área, carga elétrica, passa a ser até uma obrigação por norma da empresa, né? Então, por uma questão de segurança. Se você chegar ali na Barão de Melgaço, entre a Cândido Mariano e a Getúlio Vargas, ali, se você contar ali, deve ter uns 10 postes, naquela quadrazinha. Então, você imagina um caminhão batendo, um carro batendo num poste daquele, praticamente para o centro financeiro de Mato Grosso, né? Então, é uma questão muito séria, muito importante, e que se não deu para o tricentenário, eu espero que pelo menos com o tricentenário e no tricentenário, que nesse ano de 2019 até 31 de dezembro, se possa aparecer essa força-tarefa, essa união, no sentido de que esse projeto seja viabilizado, né? Porque é fundamental. Nós temos a Academia de Arquitetura e Urbanismo, junto com a ONU, o projeto PEIJ, a universidade, que está sendo coordenado pelo professor Quileto, Eduardo Quileto, trabalhando nas preliminares de um trabalho nesse sentido, que eu espero que em torno dele, ou ele possa ser o aglutinador dessas forças. Professor, uma cidade planejada já não é fácil gerir, né? Sem Você dúvida. tem saneamento, você tem transporte, você tem uma série de coisas. Uma cidade não planejada, né, e que você vê um crescimento muito rápido, principalmente pela periferia, com esses condomínios horizontais, né? Como é que faz para gerir uma cidade nessa situação que você tem que levar água, levar esgoto, levar energia, e, a meu ver, sem nenhum tipo de planejamento de crescimento da cidade? O sujeito, por exploração imobiliária, vai lá e monta um condomínio horizontal, coloca lá 200 terrenos, 300 terrenos, e aí fica por conta da cidade gerir justamente essa estrutura básica. Como é que faz, tecnicamente, na sua visão, um problema desse? Professor Zé Antônio, essa colocação, esse questionamento do professor Haroldo Arruda, o senhor responde daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo comercial. A notícia de frente volta já já. Eu, como um bom cuiabano, criado de chapa e cruz, né? Pai, mãe, é tudo na vida, é o amor da vida, é o Cuiabá. Primeiramente, o calor de amizade, de convivência que ainda se perpetua entre as pessoas, né? De poder estar relacionando com o seu vizinho, com as pessoas que aqui chegam, né? E o peixe nosso. Muitas maravilhas, né? Que aqui tem. Terras tradicional, né? Pra mim, porque eu sou daqui, né? Então, muita maravilha. Tudo também, até por causa do calor. A gente fica tudo mais à vontade, tem bastante serviço, as oportunidades para trabalhar é muito.
Novidade, emoção, tecnologia é NET. E só quem é NET tem a banda larga líder em ultra velocidade. E essa banda larga agora tem uma novidade para você. É o Wi-Fi Plus, um super Wi-Fi com muito mais sinal pela casa. O Wi-Fi Plus é um Wi-Fi mais potente, com mais alcance, com conexão muito mais rápida. O Wi-Fi Plus chega onde o Wi-Fi comum não chega. É a emoção de ter a internet onde você precisa, para ver redes sociais, notícias, vídeos, filmes e até séries, onde você quiser, porque banda larga tem que ter novidade, emoção e tecnologia. Banda larga é NET. Ligue 4004-4910. Acesse net.com.br ou vá até uma loja Claro. E assim nós estamos de volta aqui com uma notícia de frente desta segunda-feira, 8 de abril, aniversário de Cuiabá. Não é qualquer aniversário, não. É aniversário de 300 anos de Cuiabá. E nós estamos conversando aqui, neste programa especial, com o professor José Antônio Lemos, arquiteto e urbanista. E o professor Haroldo Arruda, no final do bloco anterior, fez um questionamento aí sobre esta falta de planejamento aqui em Cuiabá. A cidade acaba crescendo de uma forma desordenada. Exatamente. Né? É isso, professor? É exatamente isso, Lúcio. A pergunta era com relação a isso, porque uma cidade planejada já é difícil você fazer gestão, né? Quanto mais uma cidade que não tem planejamento e cresce de forma desordenada, e principalmente com esses condomínios horizontais que estão aí na área periférica da cidade crescendo, todo dia tem o lançamento de um novo, né? E como é que faz para você gerir isso? Porque você precisa levar água, você precisa levar saneamento, energia, e tecnicamente eu acho extremamente complicado, né? Ou seja, você tem uma exploração imobiliária, mas ao mesmo tempo você joga a responsabilidade nas costas do poder público, né? Essa é a razão de existir o urbanismo, né? O planejamento urbano é a ferramenta para isso. Agora, infelizmente, no nosso país, o planejamento não está ligado a uma coisa que eu chamo, entre aspas, de fazejamento. Você tem o plano, o planejamento, vira até lei, né? E não são aplicados. Outro dia nós vimos uma votação, o professor Lorenberg sempre nos ensina nos comentários dele, né, do orçamento impositivo. Ora, se o orçamento é uma lei, já é impositivo. Eu fico estranhando que tem que fazer uma lei para dizer que é para executar o orçamento. Mas é assim. E os nossos planos, e no Brasil inteiro, né, o planejamento é simplesmente, ele faz para cumprir tabela, né? Quer dizer, a Constituição determinou que toda cidade do Brasil acima de 20 mil habitantes tem que ter um plano diretor de desenvolvimento urbano, então faça seu plano, fica lá guardado. Agora, quando chega na chuva, em dezembro, janeiro, desbarranca o morro, morre muita gente, né? E aí o prefeito vem falar que não sabia que ali desbarrancava. E quando está no plano, praticamente de todas as cidades brasileiras, de lei do uso do solo, a definição de área de risco. Quando acontece a tragédia, ninguém tem culpa. Ou seja, mas era uma tragédia anunciada. Era uma tragédia anunciada, é uma tragédia urbanística. Eu digo até como um crime, porque existe uma legislação que proíbe aquele tipo de coisa. Então, aqui em Cuiabá, nós temos também a lei do uso e ocupação do solo, que é do início do século, início aqui do ano 2000, 2003, se não me engano, né, que a principal diretriz dessa lei do uso e ocupação do solo é fazer a cidade crescer para dentro. Hoje é uma coisa muito comum nas doutrinas urbanísticas. Cidade crescer para dentro. Se fala que a cidade inteligente é a cidade compacta, densa e diversificada. Ela tem que ser compacta para poder reduzir justamente essa área dela, né, para diminuir os custos operacionais. Cuiabá tem uma densidade demográfica de 25 habitantes por hectare, quando a Carta de Atenas, por exemplo, que é um dos principais
documentos do urbanismo, prega entre 200 e 300 habitantes por hectare. Porque a cidade se espalhou. Espalhou, a cidade fica rala, como ele está dizendo, que ele mostrou, né? Então, o ônibus anda muito mais do que precisa, consequência, a tarifa vai ser mais alta, o caminhão de lixo anda muito mais. Pegando um ponto de referência, por exemplo, do centro de Cuiabá, nós temos bairros a 20 quilômetros de distância? A Pedra 90, a linha tinha 26 quilômetros, 26 quilômetros, alguma coisa. Né? Então, crescer, fazer a cidade crescer para dentro, adensar, utilizar ferramentas como o imposto progressivo, que foi previsto na lei do uso e ocupação do solo, né? A questão mesmo da fiscalização da utilização desse terreno, obrigando o proprietário a manter limpo, com muro, com calçada, tudo isso seriam, vamos dizer, forçando o proprietário a jogar esses imóveis para o mercado, para que sejam usados da forma adequada. Essa é a ideia, porque a cidade, o Brasil inteiro caiu a taxa de expansão demográfica, né? Aqui também está na faixa de 2%, mais ou menos. É absolutamente administrável, mas precisa se tomar cuidado com esses usos muito distantes e principalmente fora do perímetro urbano, que aí nem pensar, né? Mas nós tivemos até na antiga empresa que cuidava da água alguns problemas que ela não dava autorização para fazer determinados condomínios. Quer fazer? Faz. Mas nós não vamos levar lá. Né? Então, esse tipo de planejamento, é assim que é o planejamento. Você tem as áreas prioritárias para a ocupação, porque é onde vai estar a infraestrutura que você tem que otimizar. Professor, ainda nesta questão do planejamento, o senhor conhece muito mais do que eu, quando Rodrigues Palmas era prefeito e o seu sogro governador do estado, houve, de uma certa forma, um planejamento na preservação e no cuidado de algumas áreas que estavam isoladas, longe do centro. Uma delas, por exemplo, era o Quilombo, que foi criado ginásio, uma série de outras coisas. A partir daí, nós não vimos mais nenhuma experiência nesse sentido. O que o senhor atribui a isso? Ao descuido do agente público cuiabano? Aquela coisa da descontinuidade. Belíssimo projeto, era o projeto Cura, chamado Projeto Cura, que trouxe asfalto, né? Agora tem uma coisa que se chama de gentrificação no urbanismo, que é que muitas vezes quando você traz a melhoria para aquele determinado espaço, eleva o custo e, de certa forma, gera uma expulsão da população. Mas o principal fato para mim foi que os governos seguintes não deram continuidade. Você costumava ver, e até hoje você vê, ginásios belíssimos, porque a arquitetura desse projeto Cura foi muito bonito, né? Embora sem ter muita relação com as aspirações, a ligação com o entorno, com a população, mas eram projetos belíssimos e que estavam abandonados, ginásios como o da Lixeira, né, do Quilombo, até outro dia, né? Então, essa descontinuidade do planejamento, descontinuidade da aplicação do que foi proposto, geralmente na administração anterior ou anteriores, é uma das causas dessa nossa situação, que a gente reflete até hoje. A gente falou do CPA, né, que foi descontinuado. Esse planejamento que iniciou lá na primeira gestão do Dante de Oliveira, final de 80, né, que gerou o plano diretor, gerou em 1989 a inclusão na lei orgânica do município. Dante de Oliveira foi 87? 86, 87, O início da primeira administração. Ali, em 89, chegou-se a colocar na lei orgânica do município um capítulo especializado para a política urbana. Foi criado um sistema municipal de desenvolvimento urbano com o IPDU, um Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, que era justamente para dar continuidade
de uma administração para outra, né? E esse processo foi descontinuado. E repara o seguinte, o planejamento, ele, geralmente urbano, tem um horizonte de 20 a 30 anos. Em 89, 30 anos estava em 2019. Já se pensava naquele tempo de preparar a cidade para a festa. Né? Coisa que só veio a ser manifestada em 1999, acho que até através de uma matéria aqui no jornal daqui, né, da Gazeta, falando de 20 anos para os 300 anos, que falou Cuiabá 300, né, pela primeira vez praticamente. Professor, vamos continuar falando de descontinuidade, mas essa é uma descontinuidade bem mais recente, o empacado VLT. Será que isso vai acontecer ainda? Ou ele já está inviabilizado? Qual a visão do professor José Antônio Lemos sobre isso? A minha visão é a visão de pessoa, eu sou aposentado, hoje vejo notícias, né? E a minha visão é o seguinte, eu acho que agora o VLT tem que sair. Porque depois de se gastar mais de 1 bilhão sem atualização monetária, né, com os vagões aí, né? E eu falo com uma certa autoridade sobre isso, porque na época em que se rediscutia o assunto, né, eu escrevi alguns artigos, inclusive um especificamente com o título de Sou BRT, por uma série de vantagens, inclusive a questão do preço, a questão da tecnologia nacional. O BRT saiu de Curitiba, do arquiteto Jaime Lerner, né, utilizando combustível do biodiesel, que muita gente esqueceu, mas Cuiabá foi a primeira usina de biodiesel. Os primeiros ônibus que rodaram com biodiesel foi aqui, alguns ônibus da TUT, não sei se vocês lembram, era aqui em Campo Grande e em Curitiba. Os primeiros foram aqui e a primeira usina foi no Distrito Industrial. Então a gente tinha tudo para ter um produto que, inclusive, porque dos objetivos da Copa do Mundo era expor a região, as possibilidades da região para o mundo. Então se poderia expor a riqueza do biodiesel, né? Uns ônibus poderia ser, inclusive, tratados de forma especial, um design especial. Cheguei até a brincar, chamando um de Cuiabãs, entendeu? Que seria esse BRT específico para a nossa Copa, rodando a 100% de diesel, que poderia ter sido aqui. Bom, foi decidido pelo VLT, agora eu acho, e gasto tudo isso, né, e executadas diversas obras, porque não foi feito pouca coisa. Se pegar a trincheira do quilômetro zero, a terceira ponte do Rio Cuiabá, no Júlio Milho, que tem muita gente nem sabe que foi construída uma outra ponte. Passados 5 anos, você tem uma ponte que deve custar uns 20 milhões, não foi preparada e apetrechada sequer para passagem de pedestre, uma ciclovia, quem sabe até um belvedere para turista. Está lá uma ponte sem uso durante 5 anos. E hoje nós temos o seguinte, o senhor elencava aí todos os aspectos positivos em relação ao BRT. Sim. Correto? Hoje é o seguinte, o que se enfrenta é um VLT com as obras paradas há muito tempo e especialistas, por exemplo, um doutor em engenharia de trânsito da Universidade Federal de Mato Grosso, o professor Luiz Miguel de Miranda, ele disse o seguinte aqui, na semana passada, olha, a minha impressão é que este VLT não tem mais viabilidade econômica, não no custo para concluir a obra, mas para a operação dele. Respeito muito o professor Luiz Miguel. A gente trabalhou, inclusive, no plano do tempo que era do aglomerado urbano, no plano de transporte coletivo Cuiabá-Várzea Grande, e que, inclusive, não havendo outras pesquisas, a pesquisa que
o professor Luiz Miguel com a equipe lá da UFMT e a COP do Rio de Janeiro fez, acabou servindo de base, mesmo defasado, para o VLT. Né? Então, eu respeito muito o professor, realmente não tenho a condição dele de fazer essa análise financeira do funcionamento. Né? Mas, no meu modo de ver, esse assunto, ele deveria ser levado a cabo, quer dizer, no meu modo de ver, deveria hoje ser feito o VLT, porque grande parte das obras já foram feitas. Reforço da laje lá da Prainha. Até porque não tem o que fazer com aqueles vagões. Exatamente. São... Não vão conseguir vender. E parece que foi 500 milhões. Por um preço muito baixo. Não, 500 milhões é o seguinte. Diz que foi, né? Não, diz que foi, né? Sim, diz que foi. Mas já foi superfaturado, né? Sim. Mas a pergunta não com relação ao VLT, mas a VLT também não deixa de ser uma obra da Copa, né? Sim. Que está aí parada há muitos anos, né? Mas a minha pergunta é a seguinte, aquele viaduto da UFMT, ali houve um erro, ou alguns erros de engenharia, né? Que beirou a bizarrice. Tinha um erro de drenagem, né? Gigantesco ali, que acabaram consertando depois. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte, você como especialista na área de arquitetura, e a Universidade Federal tem excelentes professores, especialistas em arquitetura e em engenharia, foram consultados em algum momento durante a Copa, antes da realização da Copa, na realização destas obras, ou não? Se primeiro nem consulta houve por parte da Secopa, da Gecopa? Eu não posso dizer, não era da UFMT, né? Mas eu imagino que tenha sido consultado, pedido a consultoria de algum desses profissionais. Mas, de qualquer forma, eu não gosto muito de, vamos dizer, criticar um projeto que eu não conheço. Aquele viaduto não foi concluído. Eu não sei se no projeto dele tinha essa parte de drenagem, né? Como a gente sabe que tem alguns acessos, algumas alças extremamente estreitas, porque certamente não houve a desapropriação que deveria ter. Inclusive, eu acho que o principal, mas aí eu estou E essas alças aí, só para ilustrar o que o professor coloca, essas alças aí, naquelas horas de maior movimento do dia, para cruzar uma alça dessa aí, 10, 15 minutos. Agora, seria erro de projeto ou seria erro na execução não ter sido desapropriado ainda? Porque foi desapropriado. Eu acho que o grande problema do VLT, inclusive, foi na desapropriação. Que a desapropriação foi salteada, assim, e o trem tem que ter uma continuidade. Então, você vê muitos lugares, por exemplo, ali no final da Coronel Escolástica com a Fernando Correia, tem lá uns postos, umas construções foram desapropriadas. A questão ali da Ilha da Banana, né? Mas tem uma série de outras que não foram, né? No máximo, eu acho que daria para chegar do aeroporto até o porto, porque daí para frente teria muito problema de desapropriação que a autoridade do governo não foi suficientemente, vamos dizer, competente ou forte, né, para poder cumprir aquela máxima de que o interesse público prevalece sobre o privado. E a desapropriação é uma ferramenta de séculos. Porque você desapropria para executar. E desapropria para executar. Agora você imagina você gastar R$1 bilhão num VLT para você ter um VLT de 3,5 km. Exatamente. Então, é o cúmulo do absurdo, né? Quer dizer, é a chancela da idiotice. Certamente não foi feito para isso. Não foi feito para isso. Então não ia adiantar. Agora, em suma, eu fui contra, a partir do momento que começaram a fazer e gastaram tudo isso, eu acho que tem que ter a continuidade. É o meu modo de ver. Professor, numa das perguntas que o Lúcio Sorge lhe fez, ele falava exatamente da falta de aproximação entre o governo estadual e o prefeito da capital. Em muitos momentos, em muitas obras tocadas dentro da cidade, é preciso que esses dois lados, esses dois governos estejam juntos.
O VLT é um deles. A ausência do prefeito... Em alguns casos, até o governo de Várzea Grande. Exatamente. Que é o caso do VLT. Do VLT. É caso da questão do Rio também. Sim. Né? Tem muitos. Na visão do senhor, na leitura do senhor, o que falta é apenas perder a briga partidária e eleitoral? O que falta para que esses agentes estadual e municipal estejam juntos em prol de um melhoramento da capital? Porque o melhoramento da capital não significa apenas melhoramento, Lúcio, do morador da capital, mas de todo o estado de Mato Grosso. Porque muitas pessoas do interior vêm para a capital para realizar uma série de tarefas. E quanto mais rápido ele puder fazer isso, melhor para ele e melhor para o seu município. Qual é a leitura que o senhor tem disso? Sim, eu acho que isso daí, a ideia seria que os governos, como todos eles são voltados para o interesse público, republicanos, deveriam ser harmônicos, né? Independentes, mas harmônicos. Mas, de fato, a gente vê que não é assim. Às vezes, e nesse caso aqui de Cuiabá, inclusive do aglomerado que depois virou região metropolitana, né? Você não encontra esse entrosamento. De forma que a solução que eu vejo para isso é uma participação mais efetiva da sociedade organizada, né, das lideranças, principalmente empresariais, lideranças do comércio, porque a mobilidade implica nisso também, né? A sociedade organizada de um modo geral, o próprio CAU, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, CREA, né, e as demais entidades de classe, que se mobilizasse no sentido de buscar essas obras, essas intervenções que são de profundo interesse da cidade. Como o caso, por exemplo, do voo internacional. É uma brincadeira você ter agora, nós temos um aeroporto, né? Tem todas as instalações. Nós perdemos um voo que existia da LAB, antiga LAB, Linhas Aéreas Bolivianas, que já era da VASP também, finada, né? Que dizem que perdeu o voo por causa de uma sala de 7x4, que era para a questão de alfandegamento. Não saiu essa sala, não sei se foi a desculpa de ir para Campo Grande o voo. Perdeu Essas bobagens a gente precisa entender. Nós temos um lugar mágico, central, ótimo, né? Estrategicamente localizado no continente, no oeste brasileiro, mas artificialmente os caminhos podem ser desviados daqui, quando a coisa natural seria passar por aqui. E aqui também eu faço uma homenagem àqueles planejadores de 1942 que ofereceram, que determinaram aquela área do atual aeroporto de 700 hectares, numa época que a aviação comercial no Brasil praticamente nem existia. Que a aviação comercial praticamente foi começar no Brasil depois da guerra, da Segunda Guerra, quando aqueles aviões lá usados para transporte de tropa, C-47, viraram DC-3, vendidos a preço de banana, né, e que criaram as companhias e motivou essa aviação comercial. Mas antes disso, os caras já tinham pensado essa área de 700 hectares, que é uma das maiores áreas para aeroporto do Brasil, numa posição que hoje é central à região metropolitana. E de uma forma tão estratégica que o eixo da pista dá no eixo do rio. Não sei se vocês repararam. Você desce, não desce em cima do edifício. Você desce em cima do rio, chega na pista e quando se for sair para o outro lado, já sai lá para o lado do zona de alto impacto, lá da rodovia dos imigrantes. Então, essa visão que eu gostaria e que eu espero que nesses 300 anos, nessa festa, que eu insisto em escrever nos meus artigos com T maiúsculo, porque é uma efeméride especial. Não é, como você falou, Lúcio, um aniversário qualquer. O 4º centenário de São Paulo é escrito com Q maiúsculo. Então, essa data especial, que ela ao menos motivasse
essa comunhão de esforços no sentido de buscar todas essas potencialidades que a cidade oferece, né, como centro hoje de uma das regiões mais produtivas do planeta, né, como uma área extremamente dinâmica, tem muita riqueza a oferecer e precisa que essa riqueza toda se transforme em qualidade de vida para a sua população. Professor, o senhor falou aí dos seus artigos, a gente já está chegando aqui quase ao finalzinho aqui da entrevista, e no último dia 2 de abril foi publicado um artigo do senhor aí, com o título Cuiabá 300. Sim. E no final desse artigo, o senhor deixa lá uma tarefinha de casa. Vamos ver. Para todo mundo. E o texto aqui, final desse artigo, é o seguinte: quanto ao futuro, esse de Cuiabá é meu, só para localizar. Sim. Quanto ao futuro, cabe às novas gerações de cuiabanos estruturar a cidade para uma nova fase que já se prenuncia como o principal polo verticalizador da economia mato-grossense e um dos principais encontros de caminhos no centro continental, sua grande vocação histórica. Viva Cuiabá! Sim, é isso que eu penso. A né? gestão pública tinha que levar isso a sério também, né? Eu acho E que muito sim. a sério. Eu imagino que quando o então prefeito Dante, depois governador, buscou a ferrovia, buscou o gás, buscou o Porto Seco, trabalhou pela hidrovia do Paraguai, saída para o Pacífico, ele estava pensando justamente nessa coisa do desenvolvimento de toda a região de Mato Grosso, interior de Mato Grosso, como produtor de grãos. Né, Pensou como estadista, não é? Pensou como estadista. Né, e Cuiabá poder ser um polo verticalizador, porque tem a mão de obra, tem a localização, tem a energia, que ele estava trazendo gás, trouxe o manso, porque um dos problemas fundamentais nossos era a energia. A gente estava com 3 linhas de transmissão, não sei se vocês lembram, vinha da Cachoeira Dourada para cá, ventava em Jataí, apagava a luz aqui. Né? O Dante resolveu tudo isso, equacionou. Agora é um absurdo quando chega hoje, nós temos um gasoduto e uma termoelétrica, que para mim é o maior investimento que Mato Grosso já teve em todos os tempos, de $1 bilhão na época, né? Parado. E a gente, todo mundo quieto e tudo bem. Será que se esse gasoduto estivesse passando por Rondonópolis, ou por Sinop, ou por Lucas, o pessoal dessas cidades, muito certamente, né, estariam tão assim passivos como nós estamos, né? Eu imagino e sempre falo que o Cuiabá é muito de boa fé, muito alegre, hospitaleiro, tá? Mas precisa trabalhar esse aspecto de explorar as suas vantagens a seu favor. Porque a favor de Cuiabá, como você falou, Lorenberg, Cuiabá sendo a capital como cabeça, capta da rede urbana, né? Ela funcionando melhor, ela vai dar um melhor funcionamento para todos, porque existe uma simbiose entre a capital e a rede, né? Que a capital oferece o suporte, certo, de serviço, de uma série de coisas, e ao mesmo tempo hoje o interior está empurrando o Cuiabá para cima. Isso é um fato. O interior, essa região rica, está impulsionando a cidade para cima e faltam no meu modo de ver, gestores. Teve uma época até que o atual governador falou de Cuiabá como a capital do agronegócio. Eu até, uma vez que encontrei com ele, cumprimentei, porque era uma forma que eu também vejo. E a gente precisa entender dessa forma. Não precisa, como eu ouvi alguém um dia dizer que Cuiabá ia começar a plantar soja. Não é esse o negócio. Cuiabá não precisa plantar soja para ser o maior centro produtor do estado. Vê o PIB. Né? Esse PIB que a matéria da Gazeta ontem mostrou de uma forma surpreendente.
se somar com o de Várzea Grande, que no fundo é uma cidade só, é um aglomerado, é uma metrópole, a divisão é uma ficção política municipal, mas é uma cidade só, né? Então, se você somar esse conjunto, você vê a riqueza que a cidade tem. A gente tem que trabalhar isso, buscar mais empreendimentos e favorecer e não brigar contra os empresários que vêm para cá. Oferecer segurança jurídica, né? Isso é uma coisa, rapidez nos processos na prefeitura, para que as coisas realmente aconteçam. Professor, nós chegamos ao final da entrevista aqui. Temos aí um tempinho aí para as suas considerações finais. Eu agradeço, Lúcio, professor Haroldo, professor Lorenberg, a gentileza do convite de estar aqui com vocês, a gente participar desse bate-papo, discutir com cabeças tão ilustres e pensantes sobre a cidade que há muito tempo você vem acompanhando também, né? E desejar para o povo cuiabano. Cuiabano que eu falo é nascido ou de coração nascido ou não nascido, né? E desejar a todos, né? Parabéns, e que sejam felizes com a sua cidade. Felizes quer dizer, aproveitem, usufruem, busquem a sua felicidade nesses nossos espaços, e inclusive nas possibilidades de investimentos, de promoção do desenvolvimento de cada um, porque isso vai gerar o desenvolvimento da cidade como um todo. A cidade tem possibilidades. Não acreditem em quem pensa, fala o contrário, né? Então eu desejo para todos, né, uma feliz festa do tricentenário com T maiúsculo, e que a gente tenha até o final do ano, para adotar uma série de providências para o próximo 300 anos. Professor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado a você. E nós vamos agora a mais um intervalo comercial, e na volta, nós vamos continuar falando dos 300 anos de Cuiabá, falando da homenagem do Grupo Gazeta de Comunicação. Em instantes. Cuiabá é uma cidade boa de morar, apesar de eu não ser cuiabano, né? Sou da Paraíba, né? Mas estou aqui há um bom tempo já, é uma cidade boa. Cidade bonita, alegre, calorosa, né, filho? Lugar bom de se viver, né? As pessoas têm muito amor e carinho. É isso aí, né, filho? É uma cidade boa, né? Sol quente, que o povo gosta, e mais uma benção, né, no lugar. Se você pode trabalhar, você vender seu cafezinho, vender o seu bananinha, né? É uma cidade boa, e parabéns, Cuiabá. Nós estamos de volta com a notícia de frente desta segunda-feira, dia 8 de abril, aniversário da capital de Mato Grosso. E nós vamos falar agora de algo que é um sucesso estrondoso. É que viralizou nas redes sociais a música do Grupo Gazeta de Comunicação em homenagem aos 300 anos da capital. O clipe da canção Filho de Cuiabá já foi compartilhado até para fora do Brasil. A música caiu no gosto popular. Por dia, cerca de 20 vídeos, isso mesmo, cerca de 20 vídeos com crianças cantando são enviados para veiculação na TV Vila Real. E é o que nós vamos ver agora, esta homenagem, a homenagem do Grupo Gazeta de Comunicação aos 300 anos de Cuiabá. A ideia de homenagear Cuiabá pelos 300 anos foi do Grupo Gazeta de Comunicação, sob inspiração de uma canção do município paulista de Tanabi. Nós vínhamos pensando desde o ano passado em ter uma música que perpetuasse o nosso amor por Cuiabá, o amor do Grupo Gazeta por Cuiabá, né?
nós temos demonstrado o nosso carinho, o nosso respeito e o nosso amor, acima de tudo, à nossa cidade, no nosso dia a dia, no nosso jornalismo, na programação da TV Record, da TV Vila Real, defendendo os interesses do povo da nossa terra. O autor da música de Tanabi autorizou a dupla Zé Antônio e Divanei a adaptar a letra de acordo com os símbolos da identidade cultural cuiabana. Cuiabá tem uns dizeres e uns costumes que é bem de Cuiabá, né? Então, eu conversei com algumas pessoas mais velhas, alguns cuiabanos, que contam histórias da época de criança e tal. Então, eu perguntei para um aqui, para outro ali, para poder falar com um pouco assim, falar assim a verdade daquilo que o cuiabano sente pela cidade. Assim foi criada a canção Filho de Cuiabá. Com o clipe veiculado pela TV Vila Real, música e letra caíram no gosto popular e viralizaram nas redes sociais. Já compartilhei para a Colômbia, né? Tem amiga na Colômbia, colombiana mesmo. Um amigo meu que mora em Madrid, ele viu no meu status. Manda esse vídeo para mim, porque ele tá com saudade de Cuiabá, ele é daqui, então mandei para ele. Compartilhei no Face, bastante pessoas viram. No WhatsApp, mandei para várias pessoas dos meus contatos, também gostaram. Alguns pediram, não preciso nem mandar, eles mesmo pediram, né? Acho bem bacana. Caiu realmente no gosto pela qualidade que foi feita, a produção da música. E nos grupos de WhatsApp, quem mora fora, todo mundo pede, grava o vídeo, pede pra gente o clipe da música. A música do Grupo Gazeta para os 300 anos de Cuiabá é cantada principalmente pelas crianças, como Thalisson, de 4 anos, morador do bairro Pedra 90, na capital. Tainá conta como o irmão caçula começou a cantar Filho de Cuiabá. Ele viu na televisão, viu no Cadê Neles, passando as crianças cantando, e ele falou que ele também queria aparecer lá, que ele queria cantar. Aí a gente pegou o número e mandou. De um seu irmão cantando uma música aí para os 300 anos de Cuiabá. Eu acho uma coisa interessante, né? Ele cantar. Ó, cidade verde, sempre vou te amar. No meu coração já nasceu tatuado. Meu amor sagrado, sei Cuiabá. Guilherme, de 5 anos, Fabrício, de 3 e Maria Clara, de 1 ano e 11 meses, são filhos de Sandy. As 3 crianças e a mãe assistem diariamente à TV Vila Real do Grupo Gazeta. E foi assim que eles aprenderam a cantar a música Filho de Cuiabá, em homenagem aos 300 anos da capital. Sandy usou o telefone celular para gravar vários vídeos com os filhos cantando a música da Gazeta para os 300 anos de Cuiabá. Já nasceu tatuado, meu amor sagrado, sei Cuiabá. Ele gosta, né? Ele assiste toda vez, ele assiste Cadê Neles. Aí eu falei, vou postar. Aí toda vez que a gente filmava o vídeo, a gente ia pegar o número, acabava esquecendo, aí passava, não pegava o número. Aí foi um dia que eu falei pra minha sogra, falei, tá passando. Aí eu peguei, fiquei lá até dar o número. Aí eu peguei e postei. No mesmo dia que eu peguei o número, eu postei o vídeo dele cantando. Aí a minha menininha entrou no meio pra cantar também. Aí ela ficou lá brincando, olhando pra eles. Aí eu peguei e postei, só que aí na hora assim eu falei, não vai aparecer porque eu não meu nem o nome nem o endereço, né? Os 300 anos de Cuiabá, comemorados através do clipe do Grupo Gazeta por outras cidades, tem um motivo principal. Cuiabá é a capital de todos os matogrossenses. Vamos, né, no aniversário de Cuiabá. Nós já fomos outras vezes também, eu estava grávida dela, tava até o Amado Batista, estava lá, eu fui, eu e meu marido e minha sogra, eles também foram também. Esse ano nós vamos de novo. E por todos e todas que aqui vivem serem filhos de Cuiabá, que a música da Gazeta é e vai continuar sendo cantada. É uma música atemporal. Daqui vários anos a gente pode ouvir de novo a música, ela vai estar aí fazendo realmente um sucesso. Acho que acertamos inspirando numa música do interior de São Paulo, adaptada para Cuiabá. Eu acho que a letra ela demonstra com muita clareza o nosso sentimento pela nossa terra. Eu acho que a música pegou e é uma manifestação explícita de amor à nossa terra. Do Grande do Sul e do Norte também tive a sorte de
visitar. Conheço Santa Catarina, Rosário, Minas e Ceará. E orgulho de ser cuiabano, Cuiabá que eu amo e aqui vou ficar. E orgulho de ser cuiabano, Cuiabá que eu amo e aqui vou ficar. Eu nasci aqui, vou viver aqui, ó cidade verde, sempre vou te amar. No meu coração já nasceu tatuado. Meu amor sagrado é você, Cuiabá. Pois é, professor Haroldo, professor Lorenberg, sem dúvida nenhuma aí, o clipe, o videoclipe dessa canção aí, o Filho de Cuiabá, fez um sucesso estrondoso, como a gente acabou de acompanhar aqui, nesse belo trabalho de reportagem do jornalista Antônio Carlos Silva. Mas eu queria saber o seguinte agora, o que é que o mato-grossense de Alto Paraguai, Lorenberg Alves, pode dizer para essa Cuiabá de 300 anos? Pois é, Lúcio, eu sou um apaixonado por Cuiabá, eu já disse isso muitas e muitas vezes. Eu vejo a cidade, Lúcio, não apenas para os moradores de Cuiabá, não apenas para as pessoas que nasceram aqui, mas para todos os mato-grossenses. Porque Cuiabá é o centro político, é o centro jurídico do Estado, mas não é apenas isso, Lúcio. É também a cidade prestadora de serviços e não deveria ser apenas a cidade prestadora de serviços, mas a cidade turística, essencialmente turística, para que os moradores e o próprio morador da cidade, a própria pessoa que nasceu na cidade, possa conhecer a riqueza, a extraordinária riqueza histórica, cultural que a cidade pode oferecer. Porque quem faz a cidade não é a cidade em si, professor Haroldo, mas somos nós moradores que fazemos a cidade. A cidade não existiria sem os moradores. A cidade não existiria sem a lembrança, sem as referências, sem a possibilidade de nós estarmos, por exemplo, na China, em Paris ou Madrid, relembrarmos da cidade em que nós moramos há muito tempo. Vou dizer uma frase, relembrando aí um outro jornalista, um jornalista competentíssimo, fundador do Diário de Cuiabá, Alves de Oliveira, que retrata o que o senhor acabou de dizer aí. A frase é: a cidade vive dos que vivem nela. É isso, professor Haroldo? Exatamente, a cidade vive dos que vivem nela. Que é o que o professor Lorenberg Alves colocou em outras palavras. E eu posso dizer com a maior tranquilidade do mundo que eu tenho orgulho de ser cuiabano, de Chapre Cruz e não me engano, né? Ou seja, né? Cuiabá é uma cidade maravilhosa, conheço e conheci muitas cidades por vários países, mas Cuiabá tem uma peculiaridade que é uma coisa espetacular, que é o seu povo, um povo acolhedor, um povo amável, né? E que merece uma cidade como Cuiabá, que pode ser cada vez melhor, mas isso depende só de nós, cuiabanos, sem dúvida alguma. Bom, e antes de encerrar o programa, eu também quero deixar aqui uma singela homenagem a essa Cuiabá dos 300 anos. E dizer só o seguinte: obrigado, Cuiabá, por me acolher. Obrigado, Cuiabá, por ter me dado a chance de viver aqui. E assim, nós chegamos ao final da Notícia de Frente desta segunda-feira, dia 8 de abril, 300 anos de Cuiabá. Obrigado, professor Haroldo Arruda. Obrigado, professor Lorenberg Alves. E nós estaremos de volta amanhã, às 6 da manhã. Até lá, bom dia e feliz aniversário, Cuiabá. Ó cidade verde, sempre vou te amar. No meu coração já nasceu tatuado meu amor sagrado a você, Cuiabá.